Toda civilização nasce, cresce, atinge o auge e eventualmente decai. Mas o que define a resiliência de um povo é a capacidade de se reconstruir após a destruição. Arnold J. Toynbee, historiador. Imagine que o mundo que conhecemos chega ao seu fim. A natureza, as cidades, as redes sociais, tudo é destruído. A civilização, como a conhecemos, desaparece sob o peso de uma crise, seja ela causada por guerras, desastres ambientais ou pandemias. Mas mesmo em meio ao colapso, surge uma pergunta: será possível reconstruir a humanidade? Será que podemos recomeçar do zero e criar uma nova sociedade mais forte, mais sábia e mais unida? Neste vídeo, vamos explorar as teorias, os desafios e os caminhos que podem nos levar a reconstruir o mundo após o apocalipse. A ideia de reconstruir a humanidade após um apocalipse parece, à primeira vista, algo grandioso e pleno de esperança. No entanto, ao se debruçar sobre essa perspectiva, logo se percebe que os desafios seriam imensos, complexos e multifacetados. Desde o básico, como alimento, abrigo e segurança, até a reestruturação dos sistemas sociais, econômicos e culturais, a reconstrução seria um trabalho árduo que exigiria esforços coletivos, cooperação, criatividade e resistência. E para aqueles que sobrevivessem, o processo de recomeço seria um desafio tanto físico quanto psicológico. O primeiro obstáculo evidente seria a perda maciça de infraestruturas essenciais. Em um cenário pós-apocalíptico, cidades, fábricas, rodovias, sistemas de água e eletricidade estariam em colapso. Não haveria mais transporte de grandes cargas, indústrias para fabricar produtos ou centros de distribuição para fornecer alimentos. Todo o aparato tecnológico que moldou o mundo moderno simplesmente deixaria de existir. Quem sobrevivesse precisaria recomeçar do zero, aprendendo a explorar os recursos naturais ao redor, reutilizando o que restasse e criando novas soluções para suprir as necessidades básicas. A agricultura seria um dos primeiros pilares a serem reconstruídos. Em muitos casos, a devastação causada pelo apocalipse levaria à destruição dos solos, o que tornaria a produção de alimentos extremamente difícil. Seria necessário reaprender técnicas agrícolas que já foram esquecidas, como a plantação em campos pequenos e a rotação de culturas para evitar o esgotamento do solo. Além disso, ter acesso a sementes, tanto de grãos como de plantas medicinais, seria fundamental. No entanto, essas sementes estariam em poucos estoques e seria necessário um esforço coletivo para evitar a escassez e garantir a produção agrícola suficiente para sustentar as primeiras comunidades. A questão do acesso à água potável também seria um desafio crítico. A poluição, o uso desenfreado de recursos hídricos e os impactos ambientais podem ter contaminado as fontes d'água. Reconstituir sistemas de saneamento, limpeza das fontes naturais e a captura de água das chuvas seria essencial para garantir a sobrevivência da população. Comunidades teriam que aprender a construir cisternas, poços artesianos e técnicas de purificação para transformar fontes contaminadas em águas potáveis. Além disso, a infraestrutura de saúde seria um ponto frágil. Com hospitais, clínicas e postos de saúde destruídos, o atendimento médico ficaria praticamente inacessível. Seria necessário reaprender técnicas de primeiros socorros, elaborar remédios utilizando plantas medicinais e formar equipes de saúde para cuidar da população. As doenças poderiam se espalhar rapidamente devido à falta de saneamento básico, água contaminada e a exposição a condições adversas, como o calor excessivo ou o frio intenso. Superar essas barreiras exigiria um esforço conjunto para a criação de novos hospitais de campo e a formação de médicos e enfermeiros que possam atender a população básica. Além das necessidades básicas, outro desafio seria garantir a segurança das comunidades formadas. No apocalipse, o medo e a escassez de recursos poderiam levar à fragmentação da sociedade, com grupos pequenos isolados tentando sobreviver por conta própria. Essa fragmentação poderia gerar tensões e até conflitos violentos entre os sobreviventes.
Grupos armados poderiam surgir para tentar controlar os recursos essenciais, e seria necessário desenvolver métodos eficazes de comunicação e negociação entre as comunidades para garantir a paz. A escassez de energia seria um obstáculo igualmente significativo. Em um mundo pós-apocalíptico, não haveria mais centrais elétricas funcionais, usinas de energia ou redes energéticas. Seria necessário começar do zero, utilizando fontes sustentáveis como a energia solar, eólica ou hidráulica para produzir eletricidade suficiente para as necessidades básicas. Criar geradores manuais, utilizar painéis solares caseiros e desenvolver maneiras de armazenar energia seriam atividades primordiais para qualquer comunidade que quisesse se manter conectada e produtiva. Outro fator que complica ainda mais a situação é o aspecto psicológico. Após o apocalipse, a humanidade estaria marcada por perdas massivas de entes queridos, da segurança, da rotina e da própria sensação de controle sobre o mundo. O trauma emocional que a maioria dos sobreviventes experimentaria seria imenso, e muitos enfrentariam depressão, ansiedade e sentimentos de desesperança. Recuperar a confiança, estabelecer laços de cooperação e criar uma nova identidade coletiva seriam desafios emocionais que demandariam apoio psicológico contínuo. Por fim, a maior barreira de todas talvez seja a falta de cooperação entre os sobreviventes. No caos do apocalipse, o egoísmo e a sobrevivência individual poderiam se manifestar fortemente. Seria difícil convencer as pessoas a se unirem em prol de um bem maior, já que a tentação de buscar segurança para o próprio grupo ou para si mesmo seria uma tentação constante. Sem cooperação, o processo de reconstrução ficaria comprometido, e as chances de retomar uma civilização saudável seriam severamente limitadas. Portanto, reconstruir a humanidade após um apocalipse seria um desafio monumental. Mas, ao mesmo tempo, seria um esforço coletivo que poderia fortalecer a espécie, ensinando lições valiosas sobre solidariedade, resiliência e adaptação. A sobrevivência do planeta e a criação de um novo mundo dependeriam da capacidade dos sobreviventes de trabalhar juntos, de preservar o que restou do conhecimento humano e de se conectar novamente ao propósito comum de reconstruir uma sociedade que respeite a natureza, valorize a vida e busque um futuro sustentável para todos. Reconstruir a humanidade após um apocalipse seria um processo complexo que exigiria mais do que simples sobrevivência. Seria necessário ter um plano detalhado, compreendendo as necessidades básicas e os passos estratégicos para reviver a civilização de forma sustentável e duradoura. Esse recomeço não poderia depender apenas da sorte ou da casualidade. Seria um esforço consciente que envolvesse todos os aspectos fundamentais da vida humana: comida, abrigo, saúde, educação e um sistema colaborativo que permita o desenvolvimento econômico e social. Preservação do conhecimento humano. Para reconstruir a humanidade, seria essencial garantir que o conhecimento acumulado ao longo dos séculos não se perca no caos do apocalipse. As bibliotecas, os livros, os documentos digitais e físicos que contêm o saber científico, técnico, histórico e cultural seriam uma das maiores riquezas que precisariam ser preservadas. Os sobreviventes, ao recomeçarem, precisariam de um ponto de partida, e esses conhecimentos seriam a base para toda a nova sociedade que viria a se formar. Seria necessário encontrar maneiras eficazes de preservar esses documentos para as futuras gerações. Num cenário pós-apocalíptico, isso incluiria armazenar documentos importantes em formatos físicos duráveis, como papiros, selos em pedra ou mesmo microfilmes, garantindo que o conhecimento essencial sobreviva aos desastres. Ao mesmo tempo, seria crucial transmitir esse saber por meio de tradições orais ou tecnologias simples, como livros artesanais e reprodução manual. Além disso, seria fundamental identificar aqueles sobreviventes que ainda possuíssem conhecimentos técnicos valiosos, engenheiros, médicos, químicos, cientistas, agricultores, arquitetos,
Esses seriam os mestres que dariam início ao ensino prático e teórico para os novatos, formando a próxima geração de profissionais que poderiam continuar o trabalho de recuperação das infraestruturas essenciais. 2. Recomeçar a agricultura e produção sustentável. A alimentação seria o ponto crítico para qualquer sociedade recém-formada. Após um apocalipse, as colheitas existentes estariam provavelmente destruídas e seria necessário começar tudo novamente do básico, cultivando a terra, semeando plantas e aprendendo a aproveitar os recursos naturais ao redor. No entanto, isso não seria tão simples quanto plantar sementes em solo fértil. Muitos solos poderiam ter sido degradados, contaminados ou perdidos devido aos impactos do apocalipse. Seria necessário o desenvolvimento de técnicas agrícolas sustentáveis e resistentes às condições adversas. O uso de fertilizantes orgânicos, o cultivo em rotação, a prática de agricultura vertical e a manipulação de sementes adaptadas ao clima poderiam ser as chaves para garantir que as próximas colheitas sejam produtivas e nutritivas. Além disso, o cultivo de alimentos alternativos como raízes comestíveis, plantas aquáticas e frutos resistentes ao calor ou à seca seria uma estratégia vital para evitar a fome. Junto à agricultura, seria necessário reaprender a criar um sistema de armazenamento alimentar eficaz, garantindo que as sementes e os alimentos possam ser armazenados por longos períodos sem serem contaminados ou estragados. Estruturas de armazenamento, como câmaras refrigeradas feitas de materiais naturais, seriam essenciais para manter a alimentação básica para os tempos difíceis. 3. Construir infraestrutura básica. Sem infraestrutura, qualquer sociedade recém-formada rapidamente entraria em colapso. O que restaria das antigas cidades seriam ruínas e seria necessário reinventar as formas de habitação, transporte e comunicação. Inicialmente, os sobreviventes precisariam construir moradias temporárias que oferecessem segurança contra as intempéries, protegendo-se dos predadores e do clima hostil. Os materiais naturais disponíveis, como madeiras, pedras e argilas, seriam os principais recursos para a construção. As primeiras casas seriam erguidas a partir dessas matérias-primas, usando técnicas básicas que evitem a degradação rápida. Junto à habitação, seria preciso retomar a criação de ferramentas simples como machados, facões, enxadas e cestas, fundamentais para a exploração e cultivo da terra. A água potável também seria uma prioridade. Seria necessário construir pequenos sistemas de captação e armazenamento de água, aproveitando chuvas e fontes naturais, e elaborar métodos simples de filtragem e purificação usando carvão ativado, pedras filtrantes e areia. Reaprender a capturar e preservar a água seria vital para a sobrevivência, especialmente em regiões onde chuvas seriam escassas. Além disso, seria necessário reconstruir sistemas básicos de comunicação, desde a transmissão de informações entre diferentes comunidades até a criação de sinais visuais e sonoros para evitar o isolamento. Com o avanço do conhecimento, seria possível desenvolver rudimentos de rádio, sinalização e escrita novamente, garantindo a conexão entre as pessoas e a troca de saberes. 4. Estabelecer novos sistemas políticos e sociais. Ao recomeçar, seria imprescindível definir um novo modelo de organização social e política. O apocalipse teria causado a dissolução dos antigos governos, e a nova sociedade precisaria encontrar maneiras de governar coletivamente, garantindo ordem, justiça e colaboração entre as diferentes comunidades. Seria fundamental criar sistemas de governança locais que respeitem a autonomia dos grupos, mas que também promovam a cooperação entre eles. Esses sistemas deveriam basear-se em princípios como a participação democrática, a justiça distributiva e o respeito às minorias. Conselhos comunitários que reúnem lideranças locais poderiam ser formados para discutir e tomar decisões importantes, desde questões de segurança até o planejamento de novas colheitas. Além disso, seria necessário promover a criação de normas básicas que garantam a igualdade entre todos os sobreviventes, evitando que o apocalipse
crie um novo sistema de desigualdade. Seriam definidas regras de divisão de recursos, propriedades e trabalho, com o objetivo de evitar que o poder se concentre nas mãos de poucos. Com o tempo, seria necessário desenvolver também novos sistemas econômicos que possibilitem a troca justa de bens e serviços, como o uso de moedas alternativas ou um sistema de crédito local. 5. Formar um sistema educacional novo. No recomeço, a educação seria um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade forte. No cenário apocalíptico, muito do conhecimento humano teria se perdido e seria necessário formar uma nova geração que aprenda tanto com os erros do passado quanto com as lições práticas do presente. As escolas seriam simples no início, talvez instaladas em cabanas ou ao ar livre, e teriam como foco a transmissão dos conhecimentos básicos: leitura, escrita, aritmética, princípios científicos, cultura geral e habilidades manuais. Mas, ao longo do tempo, seria preciso investir no fortalecimento da educação técnica, com cursos sobre agricultura, construção, saúde, engenharia básica e reutilização de materiais. Com o avanço dos saberes, seria essencial criar também um novo espírito crítico e colaborativo. Não se trataria apenas de ensinar a sobrevivência, mas sim de formar cidadãos que saibam resolver problemas coletivos, trabalhar em equipe e desenvolver novas tecnologias e ideias sustentáveis. E essa educação continuaria não apenas nas escolas, mas seria algo praticado diariamente, como uma forma de troca constante entre gerações. 6. Desenvolver novas formas de energia. A energia seria outro grande desafio para qualquer sociedade que recomeça do zero. No cenário pós-apocalíptico, não haveria mais petróleo, gás natural ou eletricidade convencional. A humanidade precisaria resgatar o uso de fontes de energia alternativas e sustentáveis para manter as funções básicas, como a irrigação de terras, o transporte de mercadorias e a produção de alimentos. Seria necessário desenvolver tecnologias simples para capturar energia solar, como painéis solares feitos com materiais locais. Técnicas de armazenamento de energia, como o uso de baterias de lítio recicladas ou sistemas hidráulicos, poderiam ser exploradas para garantir que haja eletricidade suficiente para os momentos críticos. Além disso, aprender a reutilizar o combustível orgânico disponível, como madeira ou esterco, poderia gerar energia térmica para cozinhar e manter o aquecimento durante os períodos frios. Além das fontes de energia, seria vital que as novas gerações compreendessem os princípios básicos de economia circular, reutilização de recursos e energia renovável. Isso garantiria que a sociedade pós-apocalíptica não repita os erros do passado, buscando sempre formas de produzir energia que sejam acessíveis e sustentáveis para o longo prazo. Ao recomeçar, cada um desses passos seria um esforço conjunto da humanidade, não apenas para devolver à sociedade tudo o que foi perdido, mas para reinventar um mundo mais resiliente e preparado para os desafios futuros. A reconstrução não seria apenas um retorno ao antigo, mas um caminho para evoluir e formar uma sociedade que saiba viver em harmonia com a natureza, respeitar os limites dos recursos e valorizar a cooperação em prol de um bem maior. Mas não é apenas a matéria que precisaria ser reconstruída. Seria necessário reestruturar o espírito coletivo da humanidade. O trauma do apocalipse teria efeitos devastadores em nossa psique coletiva. As pessoas poderiam estar abaladas emocionalmente, com medo, desesperadas ou ressentidas pelo que perderam. Recomeçar exige mais do que apenas sobrevivência. Seria necessário cultivar a empatia, a cooperação e o senso de comunidade novamente. A nova sociedade precisaria não apenas construir infraestruturas, mas também curar feridas emocionais e psicológicas. Psicólogos, líderes espirituais e educadores teriam um papel crucial nesse processo. Eles ajudariam a formar um novo tipo de liderança, baseada em colaboração, compaixão e pensamento estratégico a longo prazo. Além disso, seria fundamental que os valores humanos básicos, respeito, justiça, igualdade,
fossem revalorizados. Esses princípios precisam ser fortalecidos para evitar que a nova sociedade se torne apenas um reflexo das antigas divisões, desigualdades ou rivalidades. O Apocalipse seria, sem dúvida, um marco para a humanidade, uma chance de recomeçar, do zero, não apenas reconstruindo o que foi destruído, mas evoluindo para algo novo e talvez melhor. Aprender com os erros do passado e construir uma sociedade mais sustentável, mais cooperativa e mais justa, pode ser o maior legado que poderíamos deixar para as próximas gerações. Se soubermos trabalhar juntos, se formos capazes de preservar o conhecimento essencial e se formos guiados por valores éticos e cooperativos, podemos construir um mundo que não apenas sobreviva ao apocalipse, mas floresça nele. Não precisa ser o fim, mas o começo de algo maior, mais resiliente e humano do que jamais vivemos antes. E você, o que acha? Será que podemos realmente reconstruir a humanidade após um apocalipse? Ou será que os erros do passado nos impediriam de evoluir? Compartilhe suas ideias nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que desafiam o nosso pensamento sobre o futuro.